Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Esqueci o foninho aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de evolução. Se você não viu as teorias evolutivas de Lamarck e Darwin nas videoaulas anteriores, para aqui, vai lá, porque isso aqui é uma continuação. Eu finalizei a última videoaula falando que Darwin não tinha conhecimento de genética. Dizem que ele chegou a receber os trabalhos de Mendel, que é considerado o pai da genética, e a gente já viu isso em genética, né? Mas que ele não leu. Darwin, ele não conseguiu explicar por que os seres vivos tinham variações, a espécie, né? Então, por que eu era diferente de você, que é diferente do outro, que é diferente? Da onde vinha essa variabilidade dos indivíduos? Então, Darwin, a teoria evolutiva de Darwin, da seleção natural, junto com os trabalhos de Mendel, que é considerado o pai da genética, a gente já viu isso, mais a genética moderna. O que é a genética moderna? Estrutura de DNA, de cromossomo. Porque Mendel também não sabia o que era gene, por exemplo, né? Ele fez as duas leis da genética sem saber o que era gene. Então, quando eu junto os conhecimentos da genética com a teoria de Darwin, eu chamo de neo-darwinismo, novo darwinismo, ou teoria sintética da evolução. Então, o que o neo-darwinismo difere da teoria de Darwin, né? É porque ele explica a origem da variabilidade genética, ou seja, explica a origem dos indivíduos serem diferentes. E o que faz, Ana, os indivíduos serem diferentes? A primeira coisa é que os indivíduos são diferentes. Esses indivíduos são diferentes, então eles têm variações. Essas variações, quem que atua nessas variações? A seleção natural. E ela vai selecionar naturalmente indivíduos mais adaptados. Agora, por que os indivíduos têm variações? A gente chama isso de variabilidade genética. Porque essas diferenças entre os indivíduos estão no gene. Ou seja, em partes do DNA, nosso material genético. Que nem Mendel, por exemplo, sabia, nem Darwin. Lembra que Mendel chamou os genes de fatores, ok? Tá. E no gene, o que nos faz diferentes? Basicamente, duas coisas. As mutações, que a gente já viu, nos tornam diferentes, mutações no DNA, e a tal da recombinação gênica, recombinar, misturar os genes. Lembrando que a recombinação gênica, ela só está presente em organismos que fazem reprodução sexuada, ou seja, que existem células diferentes geneticamente que vão se fundir. Dois organismos geneticamente diferentes produzem gametas e esses gametas sofrem fecundação. Ana, mas o que é essa mistura de genes? Quem ocasiona essa mistura de genes? Basicamente, três fenômenos: o crossing over, a segregação independente e a fecundação de diferentes gametas. Vamos ver tudo agora. Então, só para vocês recordarem, mutações, né? As mutações, a gente viu que o DNA é uma sequência de letrinhas, né? A, T, T, C, A, G, C, adenina, timina, citosina e guanina. E que esse DNA pode, por exemplo, sofrer uma substituição de timina para adenina, mutação. Pode sofrer uma deleção, sumir, ou pode uma inserção. Lembra disso? Então, aqui, ó, substituição, aqui trocou aqui por aqui, ó. Então, substituiu. Uma inserção, inseriu o G aqui, ok? Aqui, o G. E uma deleção, sumiu a adenina. Essas mutações, então, vão fazendo com que o nosso DNA seja diferente um do outro, porque a mutação que acontece em mim pode não acontecer em você e nem em você, e isso nos torna diferentes. Lembrando que essas mutações, elas podem ser naturais, ao acaso, ou podem ser induzidas, por exemplo, quando uma pessoa se submete a muito raio-x.
recombinação gênica. Lembra? 3 tipos de misturas de genes. Como que os genes podem se misturar? A primeira é quando os cromossomos homólogos, que é o par da mãe e do pai, eles trocam pedaços entre si lá na meiose, né? Na divisão chamada meiose, nós já vimos isso. Então, ó, o cromossomo paterno e o materno, eles vão trocar pedacinhos. Então, um pedacinho vem para cá, o outro para cá. Essa troca de pedaços pode originar o gene da mãe vem para o cromossomo do pai, o do pai vai para o da mãe. Isso é chamado de crossing over ou permutação. Ou seja, o DNA do descendente vai ser diferente do original. A segregação independente nós já vimos lá com as leis de Mendel. Né? O que é a segregação independente? O par de homólogos, eles se separam independentemente. Pode ir para qualquer tipo de gameta. Então, olha, aqui nós temos o azão, azinho, num cromossomo o alelo azão, no outro azinho. Num outro cromossomo o vermelhinho, o Bzão, e o outro Bzinho. Então, que gametas podem se formar? Aleatoriamente. O azão pode se juntar com o Bzão, o azão com o Bzinho, o azinho com o Bzão e o azinho com o Bzinho. Então, isso é a segregação, separação independente dos cromossomos. E por último, e o mais simples, é a fecundação de diferentes gametas. Imagina que cada espermatozoide desse carrega um crossing over diferente, uma segregação independente diferente. E que, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, nós vamos ter um indivíduo X. E se esse fecundar o óvulo, vai ter o indivíduo Y, porque nós temos o crossing over, segregação independente, que vão gerar organismos diferentes. Então, dependendo do tipo de espermatozoide, eu vou ter um indivíduo diferente. Então, vamos recordar? Mais uma vez, Darwin, ele observou que os seres vivos tinham variações, eram diferentes. E que a seleção natural, ela atuava nessas variações, ok? Vamos recordar da girafa? Existiam variações no pescoço, no comprimento do pescoço. Comprimento do pescoço. Qual que é a seleção natural ali no ambiente? A copa das árvores eram muito altas. Então, foram selecionadas as variações favoráveis. Quem que foi selecionada? As girafas de pescoço maior. Então, elas eram mais bem adaptadas. O que Darwin não conseguiu explicar? Por que existiam girafas de pescoço grande e por que existiam girafas de pescoço pequeno? Quem explica isso é o neodarwinismo. O neodarwinismo fala que a presença de pescoços grandes e pescoços pequenos é devido à recombinação gênica e às mutações. Lembrando que seleção natural é a luta pela sobrevivência. No caso da girafa, a luta pelo alimento. Ana, mas somente mutação e recombinação gênica são suficientes para gerar esses indivíduos tão diferentes, né, variações? Ao longo do estudo, né, sobre as variações, sobre a variabilidade genética, os cientistas observaram que, além das mutações e das recombinações, 2 importantes eventos são fontes importantes de variabilidade genética. Tá? Eles atuam em menor grau. Os principais são mutação e recombinação gênica. Mas eles também estão presentes, eles podem ajudar na variabilidade genética. É a migração e a deriva genética. Então, nesse slide, a gente vai estudar sobre migração e no próximo, deriva genética. A migração, ela é também chamada de fluxo gênico. E o próprio nome já diz. Migrar é ir de um lugar para o outro. Então, alguns indivíduos podem entrar e migrar em uma população ou podem sair e emigrar. Então, observem esse desenho bem simples, né, para vocês entenderem, dos besourinhos. Imagina, vamos pegar essa população aqui. Essa população vou chamar de B e essa população A. Na população B, predomina
pares de genes verdes. É a mesma espécie, ok? Mesma espécie, mas aqui predomina genes verdes. E nessa espécie, eu não tenho marrom, vou fazer de preto aqui. Os marrons. E um besouro marrom decide emigrar, né? Sair e entrar e migrar aqui na população B. Então, o que acontece? Quando esse marrom começar a se reproduzir com o verde, nós vamos ter um besouro, vou fazer aqui, um besouro com um cromossomo vindo do verde e um vindo do marrom. Ou seja, nós vamos ter uma maior variabilidade genética nessa população B, que antes só tinha o gene verde e agora passa a ter o marrom, ok? E aqui também, ó, né? Então, vejam que esse indivíduo aqui, um tem o marrom e o outro o verde. E ele imigra para essa população. Se vários, por exemplo, ó, aqui é marrom com marrom, aqui verde com marrom. Se vários indivíduos migram para esse lugar, do marrom, por exemplo, vai aumentar a frequência de genes marrons, ok? Um outro exemplo muito clássico é o que acontece no Brasil. Então, nós recebemos imigrantes italianos, espanhóis, alemães. Então, todas as vezes que a gente sofre a imigração, nosso fluxo gênico ele tende a ser maior, então maior a variabilidade genética. E o segundo evento que contribui também para a variabilidade genética é a tal da deriva genética. A deriva, ela é bem complexa, tá? Ela tem vários tipos, ela tem efeito do fundador, gargalo. Devido ao tempo e ao excesso de conteúdo, eu não vou colocar aqui. Quem quiser se aprofundar, só colocar na internet que vocês vão ver tipos de deriva genética, ok? Então, a deriva genética, juntamente com a seleção natural, a mutação e a migração, é um dos mecanismos básicos da evolução. Mas quando você pensa em derivas genéticas, você tem que pensar que é um evento aleatório. Decorem isso, deriva genética é aleatória, ok? O fluxo gênico não é aleatório. O indivíduo está indo, o indivíduo está vindo, ok? Então, o exemplo mais simples, bonitinho aqui que eu peguei, acho que do site da USP. Então, imagina, olha, vamos lá. Nós temos uma população aqui de besouros verdes e marrons, ok? E aí eles estão lá na rua. E aí essa pessoa, infelizmente, não viu os besouros e, pleft, aleatoriamente matou. Só que ele, aleatoriamente, matou 2 dos 3 besouros. Então, essa população, a frequência de genes verdes vai diminuir. E a frequência de genes marrons vai aumentar. Então, daqui para frente, é provável que marrom se reproduza mais com marrom, porque só sobrou um indivíduo verde, ok? Ou seja, vai, então, alterar a variabilidade genética ali daquela população. E, então, ó, os genes da próxima geração serão os genes de indivíduos sortudos e não aqueles mais saudáveis, mais adaptados, como atua a seleção natural, ok? Porque o cara não tá pisando ali e falando assim, vou selecionar o mais adaptado. Passando isso para o nosso dia a dia, quem que pode, quais são as causas da deriva genética? Inundações, ela vai matar aleatoriamente, né? Incêndios florestais, desastres ecológicos. Então, geralmente, a deriva genética ela ocorre por meio de desastres ecológicos, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente volta com a segunda e última parte de neodarwinismo. Aguenta aí!